Olá, meus amigos, bom dia, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com todos. Vamos estudar a Bíblia, estudar a palavra do Senhor, continuando esse estudo sobre Atos dos Apóstolos, nessa semana em especial sobre o ministério de Paulo. Se você ainda não assistiu aos nossos estudos anteriores, está acompanhando pela primeira vez, todos os nossos vídeos estão no nosso canal no YouTube. Vá na descrição desse link, tem um vídeo para você se inscrever, para você deixar seu like, para você rever os nossos estudos anteriores. E hoje, quinta-feira, 2 de agosto, a lição tem como tema Retorno a Jerusalém. E quando Paulo fugiu de Damasco, ele voltou para Jerusalém pela primeira vez desde que havia partido como um perseguidor. Isso aconteceu 3 anos após a sua conversão. Não foi um retorno fácil, pois ele enfrentou problemas dentro quanto fora da igreja. Vamos ler Atos capítulo 9, versículo do 26 ao 30, o que aconteceu quando Paulo chegou a Jerusalém. E diz o seguinte, Atos 29, versículo 26 ao 30. Tendo chegado a Jerusalém, procurou juntar-se com os discípulos. Todos, porém, temiam, não acreditando que ele fosse discípulo. Mas Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e contou-lhes como ele vira o Senhor no caminho e que esse lhe havia e o que ele falara, e como em Damasco pregara ousadamente em nome de Jesus. Estava com eles em Jerusalém, entrando e saindo, pregando ousadamente em nome do Senhor. Falava e discutia com os helenistas, mas eles procuravam tirar-lhe a vida. Tendo, porém, isto chegado ao conhecimento dos irmãos, enviaram-no até Cesareia, e dali o enviaram para Tarso. Então, em Jerusalém, Paulo tentou se juntar aos apóstolos. Embora naquela época ele já fosse cristão há 3 anos, a notícia de sua conversão parecia tão inacreditável que os apóstolos, como Ananias antes deles, estavam bastante céticos. Eles temiam que isso fizesse parte de uma conspiração e que buscava de uma conspiração cuidadosamente elaborada. Barnabé era um levita de Chipre, portanto um judeu helenista. Abrandou a resistência dos apóstolos e apresentou Paulo. Eles também devem ter ficado maravilhados com o que Deus fizera a Paulo, uma vez que perceberam que ele era um cristão genuíno. Essa resistência, no entanto, nunca desaparecia inteiramente. Se não por causa das ações passadas de Paulo em perseguir a igreja, então pelo menos por causa do evangelho que ele pregava. Como no caso de Estevão, os judeus cristãos da Judéia, incluindo os apóstolos, demoraram muito para compreender o alcance universal da fé cristã. Uma fé que não se baseava mais no sistema cerimonial do Antigo Testamento, especialmente no sistema sacrificial que havia perdido sua validade com a morte de Jesus na cruz. As relações mais próximas de Paulo dentro da igreja na Judéia sempre foram com os cristãos helenistas. Além do próprio Barnabé, seu círculo de amigos incluía Felipe, um dos 7 diáconos, Atos 21, versículo 8, e Mnasson, também de Chipre, Atos 21, versículo 16. Muitos anos depois, os líderes da igreja em Jerusalém ainda acusaram Paulo de pregar basicamente a mesma doutrina que Estevão havia pregado anteriormente, Atos 21, 21. Durante os 15 dias em que ficou em Jerusalém, parece que Paulo decidiu compartilhar o evangelho com os mesmos judeus incrédulos que ele havia instigado contra Estevão algum tempo antes. Assim como ocorrera com Estevão, no entanto, seus esforços encontraram forte oposição, representando uma ameaça à sua vida. Em uma visão, Jesus lhe disse para deixar Jerusalém para a sua própria segurança, Atos 22, 17 a 21. Com a ajuda dos irmãos, ele foi até o porto da cidade de Cesareia e de lá
seguiu para a cidade natal, na Sicília, onde ficou por vários anos antes de iniciar suas viagens missionárias. Amém. Essa é a continuação do nosso estudo sobre o ministério de Paulo. Espero que tenha servido para edificação na sua fé, na sua comunhão, que o Senhor Jesus nos abençoe. Amanhã nós voltaremos com mais um estudo, o nosso estudo adicional. Deixe seu like aí no nosso canal no YouTube. Se inscreva se você não é inscrito ainda. Ative as notificações, deixe seu comentário também. Esteja sempre ali estudando a Bíblia conosco, revendo os vídeos anteriores também. Que o Senhor Jesus nos abençoe e até amanhã para a honra e glória dele.